Na edição da semana passada do Agrofag, nós falamos sobre a crise que atinge o mercado de insumos, agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Por conta disso, o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir a importação e aumentar a produção interna de insumos. Enquanto essas medidas são debatidas a nível federal, uma alternativa para os produtores rurais é a produção on-farm, que pode reduzir custos e trazer benefícios para o solo. O principal objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes é estimular a produção desses insumos no país, reduzindo a dependência do mercado internacional. Para a ministra Tereza Cristina, não se trata de autossuficiência, mas sim de autonomia com percentual reduzido. O plano não foi feito para a crise que nós estamos vivendo. O plano é um plano realmente estrutural, para mudar essa dependência que o Brasil tem de fertilizantes lá de fora. Potássio, mais de 95%, fósforo, nitrogênio, ele não foi feito pensando nessa crise, mas sim pensando na segurança que o Brasil precisa ter dos seus insumos, né? Também não foi feito por uma autossuficiência. Em país nenhum do mundo tem 100% de produção. Até 2050, o plano prevê a redução de importações de fertilizantes de 85% para 45%, mesmo que dobre a demanda brasileira por esses produtos. Para alcançar o resultado desejado, algumas ações podem ser aplicadas a curto prazo. Nós temos aí os biofertilizantes. Tem muita coisa nova no Brasil e que, com essa agudização aí da crise, né, tem gente investindo mais, dobrando plantas, nós temos aí bactérias, nós temos algumas fontes de potássio que não são tão solúveis, né? Tem solubilidade mais baixa, mas trabalhando junto com a Embrapa para que esses produtos possam ser usados. Tem o pó de rocha aí, que é um assunto que vem aí, está muito na moda, todo mundo fala dele, que nós temos que ver a logística dele, que às vezes é um impeditivo para onde levar, mas tem várias ações acontecendo, várias coisas que já vinham acontecendo, né? E que agora podem caminhar mais rapidamente neste momento que nós estamos aí passando. No município de Toledo, uma das alternativas citadas pela ministra já está em prática há 7 anos. Nesta propriedade, não só biofertilizantes, mas também outros bioinsumos são produzidos a partir da multiplicação de micro-organismos. Juliano Cavalca foi um dos pioneiros dessa técnica na região e destaca a redução de custos. A redução dos custos, elas são substanciais. Na ordem de 1/10 do valor, ou em torno de 70% de economia. Então, ela é realmente um grande diferencial, aí, principalmente num ano como esse, nós passamos por uma seca histórica na região oeste do Paraná, né? Então, eu acho que é um momento oportuno das pessoas se atentarem a essas oportunidades que já estão aí, já são coisas que são testadas, já não é uma coisa que é uma novidade, apesar de que muitos estão ouvindo isso pela primeira vez, mas isso já tem pesquisa, comprovando resultados, enfim, então eu acho que o produtor tem que se atentar a isso para se beneficiar desses resultados, né? É nesse espaço onde funciona o laboratório e a fabricação dos bioinsumos. Como todo o processo acontece dentro da propriedade e de total responsabilidade do produtor, a técnica recebe o nome de on-farm. O produtor vai ter que procurar uma empresa no qual possa lhe fornecer um inóculo, que seria, vamos dizer, o micro-organismo puro, livre de contaminações. Depois procurar um profissional que possa lhe auxiliar, orientar nessas técnicas de multiplicação. E, posteriormente, aí um agrônomo que possa estar acompanhando, um profissional da área que possa estar acompanhando as aplicações, enfim, aí na sua propriedade, né? 1 litro de inóculo pode gerar até 150 litros de biofertilizante ou biodefensivo, por exemplo. A substância é misturada com água quente dentro desses galões, onde é possível controlar o nível de oxigênio e pH. Para que aconteça a multiplicação dos micro-organismos, é preciso fornecer um meio de cultura.
O meio de cultura, num palavrear simples, seria a comida dos micro-organismos, né? Então, a gente tenta fazer a melhor comida para que elas possam se multiplicar mais rápido possível e deixar num ambiente também mais adequado possível. Quais são, então, os ingredientes para se fazer esse meio de cultura? Pois é, não, são vários. Dentre eles açúcar, sais, cloreto de potássio, tem uma série de produtos. Agora aqui eu não conseguiria te relatar todos eles, mas é uma fórmula com 15, 20 produtos que fazem a composição aí para a gente atender as necessidades de cada espécie de micro-organismo. Toda essa estrutura que conhecemos consegue atender a demanda completa da propriedade do Juliano. São 700 hectares de lavoura beneficiados com os bioinsumos produzidos por ele mesmo. Com a produção de insumos biológicos, o Juliano praticamente zerou o uso de produtos químicos na lavoura. O extensionista do IDR Paraná, Erivan Marreiros, explica que no caso de biofertilizantes, além de nutrir as plantas, ajuda na conservação do solo. O fertilizante mineral, ele fornece todos os nutrientes que a planta necessita, né? Se bem calculado e aplicado, ele vai fornecer precisamente tudo que a planta necessita para a sua nutrição. De repente, visando altas produtividades. Ele é eficiente. O que ele deixa a desejar é nas propriedades de conservação do solo. Uma produção agrícola exclusivamente adubada com fertilizantes minerais, ela tende muito mais a sofrer um processo de degradação do solo do que um cultivo onde é feita uma adubação mista, orgânico e mineral, chamada organomineral, ou até mesmo uma que só utilize biofertilizantes, né, no caso orgânicos, e que resgatam, revitalizam, mantêm as propriedades essenciais do solo. Para os produtores que se interessaram pela técnica dos bioinsumos, Erivan orienta uma transição gradual para evitar uma queda de produtividade. O produtor que vem trabalhando com adubação química, ao migrar para a adubação orgânica de forma abrupta, é provável que houvesse uma queda, ele notasse alguma redução. Por isso, o recomendado, o mais prudente, é que se comece a misturar a adubação química com a mineral. Então, é uma transição, é uma mudança gradativa. Ele pode continuar usando o fertilizante químico tranquilamente, mas é fundamental que ele também comece a trabalhar com fertilizantes orgânicos, principalmente visando manter, revitalizar estas propriedades fundamentais do solo que eu comentei. E para a gente continuar falando sobre esse assunto dos fertilizantes e mais especificamente dos bioinsumos, nós recebemos aqui no estúdio do Agrofag Brenner Marra, professor da Universidade Federal de São João del Rei. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio, Brenner. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, podendo divulgar ou informar alguma coisa importante para todos. É isso aí. É um assunto extremamente importante para a gente nesse momento, né, Brenner? O Brasil hoje, ele é dependente do mercado exterior quando a gente fala sobre insumos e principalmente fertilizantes. Como é que a gente pode encontrar o cenário atual aqui do Brasil? O Brasil tem um agronegócio imenso, com uma diversidade de culturas imensas. Então, além de consumir muito fertilizante, também tem uma demanda muito grande por diversidade de fertilizantes, né? Plantamos de A a Z, né? De soja, algodão, então nós temos uma diversidade muito grande. E o Brasil ele é um grande importador de fertilizantes ao longo da sua história e como a agricultura vem crescendo muito, essa dependência também aumentou muito nos últimos anos. Aproximadamente 90% do potássio é importado, aproximadamente 70% a 75% do nitrogênio é importado, 50% do fósforo. E quando nós falamos de outros micronutrientes, às vezes as concentrações e as quantidades importadas são ainda maiores. E por isso, né, essa preocupação já vem de vários governos
Entretanto, em 2020 foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos, né? Uma estratégia que vem para melhorar ou diminuir, mitigar essa dependência por fertilizantes importados também, além de ter práticas mais sustentáveis, mais ambientalmente aceitáveis. E, por último, nós temos aí o plano, né, o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado a semana passada, como mais uma etapa dessa busca para diminuir essa dependência. Essas estratégias do governo vão auxiliar a gente a ter medidas para buscar essa independência dentro do país, né, Brenner? E vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o Programa Nacional de Bioinsumos. Foi lançado no ano passado, certo? Sim, o ano passado foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos. A legislação está sendo trabalhada através do projeto de lei 658 e, em breve, isso deve estar sendo tramitado na Câmara e no Senado, já passou por audiência pública, e nós temos ali um tripé, né, dentro desse Programa Nacional de Bioinsumos. O Programa Nacional de Bioinsumos ele visa a agricultura e a pecuária, deixando claro também que a produção animal faz parte do Programa Nacional de Bioinsumos, embora estejamos falando de fertilizantes, né? Então, nesse tripé de bioinsumos, nós temos os biológicos, os agrobiológicos, que depois a gente pode falar um pouquinho mais da produção convencional, a produção on-farm. Nós temos os extratos de algas, né? O Brasil importa muita alga, extrato de alga, e agora, recentemente, nós tivemos aí uma abertura do litoral de Santa Catarina e do litoral sul para a produção dessa macroalga brasileira, que é produzida no Brasil, assim como a região sudeste, a região nordeste. Então, os extratos de algas também entram nesse programa de bioinsumos, além dos extratos de plantas, né? Então, os extratos vegetais também vão ter um espaço bastante interessante desse Programa Nacional de Bioinsumos. Só fazer aqui uma comparação e um histórico: o Brasil, lá na década de 70, lançou o Programa Nacional de Etanol, Proálcool, né? Isso fomentou toda a cadeia sucroalcooleira energética. Hoje nós somos líderes, né, na produção e exportação de etanol. Nós temos uma energia muito limpa quando falamos de etanol. Isso é um exemplo para o Brasil. Ao mesmo tempo, em 2004 foi lançado o Programa Nacional de Biodiesel, né? Então hoje nós temos biodiesel, os nossos biocombustíveis refletem sustentabilidade e qualidade ambiental. E por último, então, lançado o Programa Nacional de Bioinsumos, algo que já vinha sendo discutido há muitos anos, mas que foi agora levado mais a sério e está sendo discutido amplamente. Então nós temos esses 3 grandes programas nacionais e a gente realmente espera que em poucos anos as consequências e os resultados do Programa Nacional de Bioinsumos cheguem para o produtor rural, chegue na sociedade e traga os benefícios socioeconômicos e ambientais desejados. Brenner, quando se fala de bioinsumos, o agricultor está acostumado a ouvir a seguinte palavra: biofertilizantes. Eu gostaria que você explicasse bioinsumos com os biofertilizantes aí, para deixar claro para quem não está acompanhando agora, né? Para não ter essa confusão, né? Porque existe uma divisão um pouco clássica nisso daí, né? Diferenças, né? Sim, biofertilizante é uma palavra usada comumente pela sociedade de forma equivocada. O biofertilizante, ele é uma categoria dentro dos fertilizantes, está muito bem definida na Instrução Normativa de 2020. Para você ter ideia, hoje nós temos talvez apenas um único produto registrado como biofertilizante no Brasil. Então você tem ali as garantias necessárias para atender o biofertilizante. Quando nós falamos bioinsumo, nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de um programa nacional onde você aborda extratos vegetais, extratos de algas, agrobiológicos, sejam eles produzidos de forma convencional pela indústria ou sejam eles produzidos pelos produtores na sua fazenda, o que a gente chama hoje de produção on-farm, multiplicação on-farm. Uhum. Então, basicamente, essas seriam as duas diferenças. Complementando, nessa crise que nós estamos tendo de fertilizante, quanto que esse bioinsumo pode contribuir para o agricultor em redução de custo, vamos dizer assim, em relação ao químico?
Sim, para você ter ideia, hoje um extrato de alga produzido no Brasil, ele vale aproximadamente 20% do preço de um produto similar produzido no exterior, que atravessa o Oceano Atlântico e chega aqui. Então, em termos de custo, quando nós produzimos os nossos bioinsumos, nós vamos ter uma redução significativa de valor. Mas, além disso, professor, quando nós utilizamos esses bioinsumos, como, por exemplo, produtos ricos em carbono orgânico, em extratos de algas, em agrobiológicos, em solubilizadores de fosfato, de cálcio, a gente consegue mitigar, reduzir até 30%, às vezes até mais, dos fertilizantes comumente importados e utilizados. Então nós temos um aumento na eficiência de uso do que a gente importa e substituição do que a gente importa por alternativas mais baratas produzidas por nós aqui mesmo. Quer dizer, o agricultor pode reduzir o seu insumo químico, né? Os químicos, e colocar os insumos e manter a sua produtividade. Quer dizer, não vai. Porque o medo era o seguinte: com esse custo alto, o agricultor reduzir o químico, a adubação química, né? E você, ao longo do tempo, tem uma perda de produtividade, né? Quer dizer, ele vai manter, então, esse equilíbrio. Sim. Esse ano, por exemplo, onde a disponibilidade de fertilizantes importados, NPK, e os preços estão nas alturas, né? A utilização de um condicionador de solo é uma ferramenta maravilhosa. Né? Você rapidamente reduziria aí 30% do seu mineral, mantendo a mesma produtividade, ou seja, você substitui parcialmente uma ferramenta importada por uma ferramenta que está disponível aqui e que tem um custo bem mais interessante para o produtor. Correto. A gente pode perceber, então, que os bioinsumos, as estratégias usadas dentro desse cenário dos bioinsumos podem auxiliar tanto na redução de custos, auxiliar na produtividade e também na sustentabilidade. Tem como a gente entrar nessa questão também? Sim, o Programa Nacional de Bioinsumos ele está preocupado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, preocupado com os custos, então encontrar alternativas que aumentam a eficiência de um insumo importado e, mais do que isso, buscar alternativas para muitos desses insumos importados. Então é multifuncional, é polivalente, né? Então a gente tem uma expectativa muito grande que nos próximos anos a gente comece a colher frutos desse grande programa que estava há muito tempo sendo esperado. É isso aí. E como que está o agricultor? Ele está ciente disso? Vamos dizer, o marketing, a propaganda, o agricultor vai aceitar essa substituição? Ele vai acreditar no bioinsumos reduzindo o químico? O produtor ele é um homem muito inteligente, muito observador, né? Ele sabe fazer conta e ele gosta de experimentar alternativas, né? E as alternativas vão chegar à sua porta, ele vai experimentar, ele vai avaliar e certamente ele vai escolher o melhor para o bolso dele, para o meio ambiente e para a sustentabilidade econômica. Então eu acredito que sim. Se você tem uma ferramenta boa, barata, que substitui uma outra e você ainda ganha a independência, acho que o produtor e qualquer um com um pouco de inteligência certamente faria isso. E o momento é agora, né? E o momento é agora. E essa guerra, né, infelizmente, é uma tragédia humana, mostra como nós somos muito sensíveis, né, mostra como nós estamos muito conectados, globalizados, compartilhados. E às vezes, num momento como esse, a gente tem que fazer uma autorreflexão e ver, olha, está na hora de, às vezes, mexer, está na hora de virar a chave e buscar outras alternativas. É isso. A produção de materiais que façam parte dos bioinsumos, até mesmo, de repente, os biofertilizantes podem ser feitas on-farm, na produção mesmo, na propriedade dos produtores rurais? Sim. Muitos bioinsumos, muitos produtos podem ser produzidos pelo próprio produtor para uso exclusivo, para uso próprio. Ele não pode comercializar sem registro, né? Dentre esses produtos, nós podemos destacar os produtos que têm extratos vegetais, né? E especialmente aqueles bioinsumos que têm micro-organismos, né?
E muitos produtores estão fazendo a produção, a multiplicação dos seus biológicos na própria fazenda, on-farm, né? É algo polêmico, né? Existem várias correntes de pensamento, mas cada vez mais as tecnologias estão acessíveis. O produtor hoje consegue comprar e montar uma boa biofábrica, consegue contratar um biólogo, consegue contratar um engenheiro de bioprocesso, biotecnologia, consegue contratar um agrônomo. Já tem cooperativas trabalhando na produção on-farm, focado nisso. E não é simples fazer uma produção on-farm. Existem critérios que precisam ser respeitados, né? E eu digo que existem 7 pilares na produção on-farm. O primeiro pilar é o ambiente onde você vai instalar a sua fábrica, a sua biofábrica. Não pode ser no galpão de máquinas da fazenda. Tem que ser um ambiente que respeita as boas práticas de fabricação e produção de micro-organismos, como uma queijaria, como a destilaria de uma cerveja, de uma cachaça, como também a produção de um biológico, de um agrobiológico. A qualidade do ar e a qualidade da água que vão entrar nessa biofábrica. Então, ambiente, água e ar seria o primeiro pilar. O segundo pilar seria, então, o micro-organismo, o inóculo inicial, o que a gente chama de F1. É você adquirir essa cepa com qualidade, com alta concentração, livre de contaminações. Seria o segundo pilar. O terceiro pilar seria o meio de cultura, onde esse micro-organismo iria utilizar como fonte de nutrição, né, para o seu crescimento, para a sua multiplicação. E entraríamos então no quarto pilar, que seria o bioreator, né, que seria o tanque de fermentação. É onde exatamente esse micro-organismo vai consumir esse meio de cultura dentro desse ambiente asséptico controlado. O sexto pilar seria então o controle das operações, acompanhamento do crescimento desse micro-organismo, que a gente chama de cinética de crescimento do micro-organismo, e o seu armazenamento. E por fim, não menos importante, a tecnologia de aplicação dos biológicos. Não adianta você ter uma biofábrica belíssima, um meio de cultura belíssimo, e se a sua tecnologia de aplicação não é adequada para os biológicos. E sempre com apoio técnico, né, Brenner? Sempre com apoio técnico. Entretanto, a gente pode citar também que os grandes grupos agrícolas têm uma estrutura muito, né, enfática, profissionais muito gabaritados. E os produtores rurais, especialmente da nossa região, já está ocorrendo a sucessão, né, familiar, a piazada, a turmada, já tudo agrônomo, biólogo, já tem um ponto crítico. E é importante também essa questão da formação profissional. Tem algum perfil de produtor que esteja mais enquadrado, vamos dizer assim, no uso desses bioinsumos? Não existe um perfil. Eu conheço pequenos produtores que têm 20 alqueires aqui na região e conheço também os maiores grupos agrícolas do Brasil que também fazem a produção on-farm. Então a gente não poderia dizer o grupo X, Y ou Z. Acredito que nos próximos anos, de todo esse mercado de biológico, que cresce na ordem de 2 casas decimais, 20%, 30% ao ano, né? Acredito que uns 20% de todo esse mercado de biológicos vai ser on-farm. E 20% de todo um mercado é bastante coisa, né? Sim. Então, acho que isso vai crescer bastante nos próximos anos, mas aquilo que você comentou, com rigor, com técnica, com critério. É isso aí. Brenner, no curso de agronomia, ou os acadêmicos que estão se formando agora, é uma nova perspectiva profissional, né? O que você pode dizer para eles? É um novo modelo de agronomia, professor, um novo modelo de sustentabilidade de produção agrícola. E as nossas escolas, elas precisam ser atualizadas, elas precisam também, às vezes, modificar o seu plano pedagógico e incluir essas novas disciplinas, essa nova vivência para o nosso estudante. Correto. Você analisa os planos traçados dentro do Programa Nacional de Bioinsumos como questões positivas? Elas têm chance de crescimento? Elas, ao seu ver, elas são estratégias que vêm aí para dar certo? Sem dúvida nenhuma, o mercado está ávido por isso. O programa foi muito debatido.
Vai haver falhas, existem falhas, essas falhas vão sendo aprimoradas com o tempo e eu acredito certamente no sucesso pleno de médio e longo prazo. Eu vou ali ao estacionamento, eu posso contar quantos carros que tem etanol e que tem biodiesel. Acho que todos os carros que estão ali no estacionamento ou tem biodiesel no tanque ou tem etanol no tanque. São 2 grandes programas que nós temos. A gente espera, então, que seja um cenário de evolução e que esse momento que a gente está vivendo agora seja vivido e vivenciado com algumas estratégias que a gente possa utilizar para superar isso, né, Brenner? Sim, acreditamos e precisamos acreditar nisso, sim. É isso aí. A gente agradece a sua presença aqui no Agrofag e desejamos um ótimo caminho pela frente nesse cenário dos bioinsumos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.